Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35, por gentileza. Até o 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós pedimos nesse momento a tua iluminação, Pai. Porque o que nós, pregadores, podemos fazer aqui é ter um raciocínio, pregar de uma forma lógica, pregar de uma forma profunda nas Escrituras e chegar a esse conhecimento até a mente desses nossos irmãos aqui. Mas só o Senhor que pode descer esse conhecimento ao coração dos nossos irmãos, Pai. Então pedimos que o seu Espírito Santo haja nessa noite, ó Deus. Que haja transformação nessa noite. Que filhos possam voltar para casa nessa noite. Que pessoas possam ser alcançadas. E que a tua igreja possa ser avivada nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é chegado o final de ano. E eu não sei se acontece aqui em Catanduva, em Bonifácio, é assim. Final de ano parece que está todo mundo cansado, não é verdade? Parece até que existe uma mística da virada do ano, né? Como se virasse o ano e fosse tudo dar certo, então, a partir do dia 1º de janeiro. Mas o fato é que muitos estão cansados porque no trabalho você geralmente planeja as coisas até o final do ano, até na igreja. Os planejamentos são anuais. E vai chegando, vai acumulando as coisas e também talvez vão acumulando os problemas, os desafios, as coisas, os traumas das nossas famílias e chega no final do ano, nós estamos cansados. Hoje, de uma maneira única, espero que seja a última, eu participei de um velório de uma menina de 10 anos. Eu nunca, no meu pouco tempo de vida, 33 anos, eu nunca vi um velório com tanta gente em proporção chorando. É muito triste. E a nossa oração é para que Deus console uma mãe e a outra irmã de 15 anos. E nós podemos passar por diversas coisas terríveis. Talvez você está aqui e seu casamento está despedaçado. Os seus filhos estão longe da presença do Senhor, a sua empresa talvez vá de mal a pior. E é interessante que quando nós pegamos e abrimos as Sagradas Escrituras, mesmo em meio a esse caos, a Bíblia continua afirmando que Deus é bom e Ele é soberano. E a gente fica assim, mas será? Como eu posso acreditar nisso, sendo que tudo parece ir por água abaixo? Até diz uma história que um rei e seu súdito, que ele mais gostava ali, talvez o seu copeiro, eles sempre saíam para caçar. E esse copeiro do rei, crente no Senhor, tudo o que acontecia, ele virava para seu rei e falava: Deus é bom e cuida de nós. Eles então abatiam um animal e o copeiro virava: Deus é bom e cuida de nós. E o rei muitas vezes ficava sem entender, porque ele falava: foi eu que matei o animal. Por que esse rapaz está falando que Deus é bom e cuida de nós? Até que um dia,
o rei sai para caçar e a sua aliança enrosca numa cerca e ele perde o dedo. Ele ficou muito furioso na hora, aquela dor imensa, então ele olha para o seu súdito, ali para o seu copeiro, esperando alguma palavra de consolo, e seu copeiro vira para ele e fala: Deus é bom e cuida de nós. Esse rei ficou inconformado. Esse rei falou: você está de brincadeira. Você não é digno de ser o meu copeiro, o meu servo. A hora que eu chegar no palácio, eu vou te mandar para a prisão. E foi isso que o rei fez. Mandou o seu copeiro, fiel escudeiro, para a prisão. Fiel amigo caçador. Mas então o rei continuou as suas caçadas. Quando num belo dia, agora sozinho, um grupo de índios canibais capturou esse rei. Esse grupo tinha uma crença de fazer sacrifícios humanos aos seus deuses e depois praticar o canibalismo. Então, era um dia de festas para ele, do seu Deus, e eles iam fazer o sacrifício humano. E esse humano era o rei, eles nem sabiam, o rei daquela região. E a hora que chegou a noite para os preparos ali da caçada, que era o próprio rei, um dos índios ali viu que lhes faltava um dedo. E eles não podiam fazer um sacrifício que fosse impuro, pois estava faltando um pedaço. E ali o líder daquela tribo indígena, o cacique ou capitão, como é chamado hoje no Brasil, por não praticar feitiçarias, ele fica muito furioso com seus súditos, aqueles que pegaram esse rei, e manda esse rei embora para casa. Ele nem sabia que era o rei. Se soubesse, poderia pedir alguma recompensa por aquela vida, não é verdade? Então, o rei, no caminho de casa, ele começa a lembrar do seu súdito e das palavras repetitivas dele, que parecia que ele sabia só isso. O meu súdito falou que Deus é bom e cuida de nós, e Deus me livrou da morte. E a primeira coisa que o rei faz, então, quando ele chega no palácio, é mandar liberar aquele súdito, aquele copeiro amigo. E ele, todo arrependido, fala para o copeiro, conta a história para o copeiro de sua prisão, de sua captura e de sua quase morte. E ele conta aquela história e termina para o copeiro: Deus é bom e cuida de nós. E o copeiro vira para ele com um sorriso irônico e fala: rei, Deus é bom e cuida de nós mesmo. E o rei então pergunta para ele: mas por que então eu mandei te prender? Eu estou muito arrependido. E ele ri novamente e fala: porque senão eu seria o sacrifício. Deus é bom e continua cuidando de nós. Meus irmãos, a Bíblia nos chama a mostrar e a concluir e a ter certeza que nosso Deus continua cuidando de tudo, mesmo em meio aos desesperos. E esse texto é um texto sagrado, muito conhecido, talvez da maioria daqui. Certamente você já ouviu sermões sobre esse texto, mas é um texto que nos chama, acima de tudo, a nós relembrarmos sobre a soberania de Deus. O nosso Deus está acima de tudo. O nosso Deus está acima do caos que vive o nosso país, o caos que vive a sua família. Pode tudo estar desmoronando, mas as mãos do Senhor continuam governando. E é esse o Deus que nós servimos e que estamos aqui para cultuar. Louvado seja o Senhor. E esse texto, ele fala que Jesus, ele está ensinando à beira-mar. Era costume do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor Jesus ensinava à beira-mar, outras vezes, se as multidões fossem maiores, porque iam cada vez mais pessoas ouvir o rabino de Nazaré,
porque ele curava, ele expulsava demônios. Então vamos ver o que esse rabino tem para nós. Muitos curiosos, muitas pessoas que odiavam o Senhor Jesus por tal poder, e muitos discípulos seguiam Jesus. E Jesus às vezes pegava uma pequena embarcação, ia um pouco para dentro do mar e fazia suas preleções ali, também usando a força do vento que vem do mar para a praia, para que sua voz se espalhasse sobre as pessoas ou chegasse mais longe nas pessoas. Ele conta algumas parábolas para os seus discípulos. Ele conta algumas coisas do reino de Deus. Ele pratica curas. Ele fala que o reino chegou. Ele envia aqueles seus discípulos. Ele os chama, os prepara como ele sempre faz. Por sinal, uma coisa totalmente aplicável em igrejas e até no seu estabelecimento comercial, a prática que Jesus fazia com as pessoas, porque se você fazer um retrospecto bíblico, o Senhor Jesus ali, ele direcionado pelo Santo Espírito, ele vai para o deserto e ali ele começa a praticar seu ministério sagrado. E na prática do seu ministério sagrado, ele chama algumas pessoas. E essas pessoas vê ele praticando aquilo que ele gostaria. E então, ele envia 12, envia 70 através de uma supervisão. Porque se você ler o texto, eles voltam e dão todos os relatórios para o Senhor Jesus. E tem até aquele texto famoso, né, que os discípulos falam: em teu nome nós expelimos demônios, eles nos submetem. E Jesus fala assim: vocês deveriam estar contentes porque o nome de vocês está no livro da vida. E aí então Jesus envia de uma vez por todas, mostrando uma prática que ele pratica, e depois ele pratica com um discípulo do lado, depois o discípulo pratica mais com ele, supervisionando, e depois ele libera. Essa prática dá para ser aplicado em igrejas e também na sua empresa. Dá para ser aplicado coisas bíblicas. E é interessante que hoje muitos empreendedores descobriram que o maior líder é o servo, né? É uma descoberta do século 21. Como se o Senhor Jesus já não tivesse mostrado isso através de sua vida há 21 séculos atrás, através de sua liderança, que é aquela liderança que serve pessoas e não oprime pessoas. Mas então, o Senhor Jesus, aqui com os discípulos, você sabe da história, ele vai atravessar esse lago de Genezaré. A intenção do Senhor Jesus aqui, entre outras coisas, era testar a fé daqueles discípulos. Porque, meus irmãos que foram recebidos aqui, se vocês foram recebidos e acham que suas vidas agora serão fáceis, não é verdade. O Senhor Jesus fala que nós seremos perseguidos, que as pessoas inventarão mentiras sobre nós. Filho de crente sofre, filho de crente morre, filho de crente e crente tem câncer, filho de crente fale. Crente passa por muitas dificuldades, mas em todas elas o Senhor continua estando lá, em meio a elas. O Senhor então ele fala, mostra assim no versículo 35, eu quero basicamente passar verso a verso com vocês. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. A primeira coisa que esse texto nos ensina aqui é a disposição do nosso Senhor Jesus no trabalho. A Bíblia fala que o Senhor Jesus era um trabalhador nato. E é muito importante isso, porque o Senhor Jesus aprende com o próprio Pai na criação, onde por 6 dias, basicamente, o nosso Deus trabalha muito, e um dia ele descansa. E esse dia de descanso serve para nós como contemplação daquele que nos dá força para trabalhar os outros 6 dias, mostrando um princípio muito importante. Meus jovens, vocês têm que trabalhar. Meus papais daqui, coloque seu adolescente para ajudar em casa. Adolescente, é bom que ele trabalhe. Mas eu acho que aqui os adolescentes trabalham, não é verdade? Só em Bonifácio que a gente tem esse problema. Então é bênção, o trabalho é uma bênção para homens e mulheres. Ajudar em casa, ajudar no serviço, ajudar é bênção demais.
E estudar, pastor, bênção também. Lembra que eu falei por 6 dias? Vai trabalhar e vai trabalhar muito. E um dia você tira para vir à casa do Senhor, para dedicar um tempo maior para o Senhor, para agradecer o Senhor, para ofertar ao Senhor, para bendizer o Senhor juntamente com a sua família, lembrando e agradecendo aquele que te deu força, te deu capacidade para trabalhar os outros dias. Então a Bíblia mostra que o Senhor Jesus era um trabalhador nato, tanto que o texto sagrado mostra que ele tinha que tirar tempos de madrugada para estar em intimidade com o Pai. Não porque na madrugada tem algo especial ou místico, mas simplesmente porque ele não tinha tempo para estar com o Pai. Jesus, ele estava famoso aqui. Jesus, ele estava muito atarefado. Todo mundo queria estar com Jesus. Então, ele vendo a importância disso, diz Marcos, o evangelho do próprio Marcos aqui, ele fala, Jesus então acordava de madrugada para orar, para ter intimidade com o Pai, vendo que a intimidade com Deus também é a força para nós fazermos o trabalho, louvado seja o Senhor. E onde eles estavam aqui quando Jesus fala para eles passar para outra margem? 3 nomes aqui. Eu já falei, né? Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou o famoso e mais conhecido para a maioria das pessoas, Mar da Galileia. Para as crianças, principalmente por causa da musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no Mar da Galileia. Mais ou menos, só para você entender, 22 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura, cercado por muitas montanhas, esse local. E era muito comum ter vendavais nesse local, por causa que os ventos iam correndo pelas montanhas, e aí ia nesse mar e formava muitas ondas. Isso é muito importante, um detalhe importante para depois que a gente seguir o texto. E aí Jesus, o texto sagrado fala, e despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. A ideia aqui é que Jesus e os discípulos falam, ó, por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Mas adianta falar por hoje é só? Não adianta. O texto sagrado fala que outros barcos o seguiam. Meus irmãos, o presbítero citou aqui sobre um avivamento. Meus irmãos, você já pensou se nós terminássemos o culto aqui 9 horas, talvez, é o horário mais ou menos que termina o culto, e o pessoal virasse assim e fala, pastor Benones, nós não queremos sair daqui. Por favor, o pessoal do louvor, vamos cantar mais 1 hora. Pastor, prega mais 2 horas para a gente, porque a gente quer estar com Jesus de Nazaré. E meus irmãos, isso parece uma coisa louca para você escutar isso. Mas onde Jesus está nesse momento? Aqui. Jesus está aqui. E todo mundo que desfruta de sua presença não quer sair da sua presença. E a bênção de Deus, muitas bênçãos são derramadas quando a congregação se junta para adorar esse Senhor. E esse povo aqui não queria estar longe do Senhor. Eles queriam escutar mais sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra daquele que salva, sobre a palavra daquele que abre os olhos de cegos, sobre a palavra daquele que levanta paralíticos, mas sobre a palavra daquele que traz maridos e mulheres de volta, sobre a palavra daquele que alcança adolescentes e crianças, sobre a palavra daquele que alcança idosos no último momento de vida. O que eles querem é estar na presença do nosso Senhor. Eles pegam o barco, outros barcos o seguiam. Diz o texto que grande temporal de vento se levantou e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Meus amados irmãos, eu não sei quantos aqui, eu não gosto de pesca, tá? Já começou o pastorado diferente, né? A maioria dos pastores são pescadores, inclusive um tio, meu tio Marcos, que era do mesmo presbitério do pastor Benones, né? Lá do Goiás, pescador nato, se puder toda folga e não folga também vai pescar. Mas eu não gosto de pesca. Mas tive o privilégio de uma vez, e espero que seja a última, pescar em alto mar, né? Espero que tenha sido a última. 25 quilômetros para dentro do mar.
Falei, eu já vou levar 2 Dramin, 2 caixas de Dramin, né? Que se o negócio não estiver pegando nada, eu vou dormir naquele trem, pronto, acabou. Meus irmãos, a hora que nós voltamos, onde nós estávamos, não dava para ver sequer um morro de terra. Nada, nada, absolutamente nada. E quando chegou nessa situação, a embarcação, eu pensei, se der ruim aqui, gordo já não aguenta nadar tanto, né? Pelo menos boia um pouco. As forças acabam rápido. Falei, se der ruim aqui, eu tô morto. Eu vou dormir mesmo para não ver nada, não é verdade? E aí a embarcação voltou à noite, um breu danado. E eu fiquei pensando, meu, esses caras são loucos, pescador é louco mesmo. Os caras fazem isso por paixão, corre risco aqui de sei lá do que, do mar virar, e sempre vem esse texto, né? Nunca a gente pensa em coisa boa. Sempre vem o texto da tempestade, e se acontecer aqui? Eu vou até descer para ver se Jesus está dormindo lá embaixo, não é verdade? Meus irmãos, eles estavam no barco e de repente juntou o grande temporal. E detalhe, quando a gente foi, tem aqueles negócios, né, para ver o tempo, tem no barco lá uns trem doido lá, que eu não sei o nome, que vê se tem outras embarcações, GPS para todo lado, os pilotos lá do barco já experientes, o pessoal também experiente. Mas eu quero falar um detalhe, que desse texto, mas aconteceu há 2000 anos atrás e não tinha toda essa tecnologia. O texto fala que Jesus estava com os discípulos e eles eram pescadores profissionais, alguns deles. Esses homens sabiam basicamente ler o tempo como ninguém. Basicamente, esses pescadores eram o clima-tempo de hoje que você vê no celular. As pessoas iam até eles para perguntar, vai chover? Vai chover para eu poder fazer alguma coisa? Eles sabiam disso. Eles sabiam dessas coisas. Mas mesmo eles sabendo, e eu quero falar isso com muito amor para você, mesmo você sabendo, pesquisando, uma hora ou outra a situação vai sair do controle. São coisas que nós passamos na vida. A situação sai do controle quando nós vamos ao médico, mesmo fazendo academias, cuidando da saúde, e o médico fala, gostaria de conversar com o senhor um momento em particular. E você já pensa, alguma coisa deu ruim nos exames. A situação sai do controle quando tem um acidente na pista. A situação sai do controle quando uma menina de 10 anos em Bonifácio estoura apendicite e ela morre no hospital. A situação simplesmente pode sair do controle hoje para nós. Em algum momento da vida do crente, a situação vai sair do controle. Mas, pastor, você está jogando praga sobre as nossas vidas? Não, eu estou falando o que a Bíblia fala da situação do crente. E sabe por que a situação vai sair do seu controle? Para mostrar mais uma vez quem tem o controle nas mãos. Porque nós temos a tendência, por causa da tecnologia, talvez de um pouquinho mais de dinheiro, talvez de um pouquinho mais de inteligência, nós temos a tendência de achar que as nossas vidas estão nas nossas mãos. Nós temos a tendência de achar que o nosso emprego, a nossa empresa, só está lá por causa de nós. E talvez nós, pastores, temos a tendência de achar que a igreja pode crescer por causa de nós. Mas não é. O grito da reforma é somente Cristo, somente Cristo. Tudo é por Cristo, e se você acorda todo dia para ir trabalhar, buscar o pão de cada dia, é porque as misericórdias dele se renovaram. Se você é líder ou empregado, se você é bem-sucedido ou é um empregado que cuida da sua família de uma maneira tranquila, vive de uma forma mediana, é por causa da soberania de Cristo que te dá força, e te dá força, e te dá força. Se você já fez faculdade ou mestrado ou doutorado, é por causa de Cristo. E nessas horas, são horas que Cristo nos lembra disso. Onde nós vemos que a nossa vida é um sopro. Eu fiquei pensando hoje no velório. E às vezes a gente, crente, não pensa nisso.
E se fosse alguém da nossa família? E se fosse eu ou fosse um filho meu? E não poderia ser? Por que tem que ser o filho da outra pessoa? Irmãos, nós não somos blindados. E sabe por que nós não somos blindados? Porque a nossa esperança não está aqui nessa terra. A nossa esperança está nos céus dos céus, que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós reinaremos com o Senhor para sempre, louvado seja o Senhor. É por isso, para a gente abaixar um pouco a bola. E o cemitério é uma bênção nesse sentido. Para mostrar que ricos e pobres, inteligentes ou menos instruídos, vão para a mesma vala. Seis pessoas vão carregar o seu caixão se você não for cremado. E você vai ser enterrado no mesmo lugar. Para mostrar que nós somos todos dependentes do Criador. Para mostrar que a nossa esperança não está nessa vida, meus irmãos. Para mostrar que essa vida é passageira. E que Deus não permita, mas essa vida passageira pode acabar até hoje. Que Deus não permita isso. Mas a vida é um sopro. Então tem coisas que acontecem que nós não temos como administrá-las. E é por isso que os discípulos, eles falaram com o Senhor Jesus, desesperados. E é interessante que o texto fala que Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. A ênfase do texto é nisso mesmo. E os discípulos então chegam para ele, mestre, num total desespero, falando, ô, acorda, meu. Será que o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? O mundo está acabando e o senhor está dormindo? Por acaso o senhor não ama a gente, não? O senhor não importa que a gente morra? O senhor não importa que nós vamos morrer? É interessante que essa é a vez na Bíblia que mostra que Jesus estava descansando em meio a uma tempestade que estava quase afundando um barco e iria afundar o barco. Para mostrar mais uma vez que Jesus está no controle de tudo, meus irmãos. Meus irmãos, não é a Bolsa de Valores. Não é o presidente da República, por mais que nós devemos ter consciência dos nossos votos. Não é coisas X ou Y do mercado que determinam o nosso futuro ou cuidam de nós. É o nosso Senhor que continua tendo poder e soberania sobre todas as coisas. O Senhor sabia. O Senhor sabia. Meus irmãos, às vezes nós temos a tendência de confiar muito em pessoas. E é óbvio que nós não vamos desconfiar de pessoas também, porque Deus dá dons a pessoas que esses dons vão servir os outros e vão nos servir também. Mas às vezes nós colocamos a confiança demais naquilo que é passageiro. Às vezes nós descansamos apenas porque os nossos filhos estão estudando numa escola particular, achando que a escola vai salvar a vida deles. Meus irmãos, não são escolas particulares que salvam os nossos filhos, nem públicas. Não é um bom plano de saúde que vai salvar seu filho. Nós vimos isso aqui hoje. É o ensinamento no caminho que vai salvar o seu filho, porque a Bíblia também tem uma promessa, que quando ele ficar mais velho, ele nunca vai se desviar dele. E nós cremos na doutrina da aliança com muita convicção, porque nós cremos que nossos filhos não vão sair do caminho, porque nós cremos que o próprio Deus é quem vai mantê-los. Meus amados irmãos, às vezes confiamos muito em pessoas. E esse texto sagrado, nos chama de volta para nós confiarmos em Deus. Mas mesmo sem confiando em Deus, o texto mostra uma coisa muito interessante. Os discípulos desconfiados do nosso Senhor Jesus, ali no momento de desespero, eles não deixaram de ir até Jesus.
Então, uma coisa interessante aqui para nós aprendermos, que mesmo com medo, eles foram a pessoa certa. Mesmo com medo, no momento de desespero, mesmo sem fé, mesmo duvidando, eles foram até Jesus. Presta atenção, meu irmão. Tem lutas na sua vida que só você vai passar. Tem desertos que você vai passar sozinho, sem nenhuma pessoa do seu lado. Mas o Senhor continuará com você nesse deserto. Você pode ir até Ele. Palavras não vão confortar no deserto. A presença vai. E o único que estará com você é o nosso Senhor Jesus. É por isso que eu comecei citando o velório hoje. Porque você já participou de um velório e você sabe que no velório você não tem palavras para falar. E é verdade. Mas você tem presença para estar. Tem um livro muito bonito, escrito pelo Philip Yancey, que fala onde está Deus no meio da dor. Ele começa a falar de catástrofes, terremotos, tsunamis. E a conclusão que o autor chega é a conclusão bíblica que Deus simplesmente está. Ele está ali. Às vezes, por causa da nossa incredulidade, nós não estamos enxergando o agir dele, mas ele continua trabalhando em nossas vidas, mesmo em meio à dor. E é isso que o Senhor Jesus fez e está fazendo aqui com os seus discípulos. O Senhor Jesus sabia que teria tempestade. O Senhor Jesus sabia que eles iam ficar desesperados. O Senhor Jesus sabia e mesmo assim ele permitiu. É interessante o modus operandi do nosso Deus, não é verdade? Às vezes Deus permite que nós passemos por algumas coisas para nós voltarmos para eles. Muitos crentes voltam para a casa do Pai quando passam por momentos de dor, e isso não é ruim. Sabe por quê? E eu quero afirmar para você que desses momentos Deus permitiu que você passasse. E sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele sabe que o melhor lugar para você viver é aos pés dEle. Como diz aquela bela canção, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E o Senhor permite isso. Então, nós podemos agradecer momentos de tristeza, momentos de dor também, que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. É por isso que lá o apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai falar: em tudo vocês devem dar graças até nos momentos de dificuldade. Eu aprendi a viver com muito e com pouco. Eu aprendi a viver na dor e sem dor. Eu aprendi a viver, por isso o apóstolo Paulo fala: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver esses momentos que Deus permitiu. E é muito interessante que o Senhor Jesus, Ele permite esses momentos em nossas vidas. Mas em segundo lugar, os discípulos nos mostram, e aqui eu quero que você tenha compaixão de irmãos que estão vivendo momentos de desespero. Esse texto nos mostra que em momentos de desespero podemos falar coisas sem pensar. Os discípulos falaram ou fizeram uma pergunta para o nosso Senhor Jesus, uma pergunta injusta para o Senhor Jesus. E às vezes, meu irmão, na nossa dor nós fazemos perguntas injustas para Deus. Já pensou nisso? Que existem perguntas que nós podemos fazer injustas para Deus? O Senhor não está cuidando de mim, sendo que a tua palavra fala que o Senhor cuida a todo tempo. O Senhor não está escutando as minhas orações, sendo que tem tantas coisas no mundo, mas a palavra fala que Ele escuta as nossas orações. O Senhor não está cuidando da minha vida, sendo que a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus. E esses discípulos fizeram perguntas desonestas para o Senhor. Ou fizeram uma pergunta desonesta para o Senhor. O Senhor não se importa conosco? Aqui eu só quero fazer a aplicação para os nossos irmãos que estão passando momentos difíceis. Tenha calma com eles, irmãos. Tenha mais compaixão. Às vezes, em momentos difíceis, os irmãos têm a tendência de falar coisas desesperadoras e até desonestas para Deus. De proferir coisas em casa. E geralmente proferimos para aqueles mais próximos nossos, né?
Eu sei, mulher. Talvez o seu marido deveria falar lá no seu serviço e ele fala para você, né, em casa. Lá no seu serviço você não fala, mas aqui, às vezes em momentos de desespero, nós falamos coisas para quem a gente mais ama. Coisas que magoam as pessoas que a gente ama. Vamos ter calma. Vamos acalmar e aprender com esses discípulos aqui que eles erraram também. Eles falaram, a morte está aqui, você está dormindo. Jesus, aonde está você? O texto segue, então Jesus acorda e com todo, assim, quando fala assim, e despertando, repreendeu o vento e disse. E aqui, às vezes, por causa da palavra repreensão, nós achamos igual nós temos que falar com o nosso filho. Meu filho não para. E às vezes eu vou falar com ele aqui, o Luquinhas, eu falo, filho, para, por favor. Filho, para, por favor. E ele continua. Filho, para, por favor. Até que eu tenho que falar, filho, para agora. E aí ele para. Esse tipo de coisa é o que soa para nós a autoridade, não é verdade? Mas quando nós estudamos autoridade, parece que esse tipo de coisa não é autoridade. Porque na primeira palavra, filho, para por favor, ele deveria parar. Porque não é por causa do modo, da força, é por causa de quem eu sou que ele deveria parar, o pai dele. E ele está aprendendo ainda. Então eu creio que Jesus, ele não deu um grito aqui com o vento e com o mar. Talvez a melhor cena aqui, levando em consideração o contexto que Jesus estava dormindo, tranquilo, totalmente sob controle da situação ou com controle da situação. Talvez Jesus apenas virou para o vento e fez assim, ó. Shhh. Não precisa gritar quem está no controle. E o vento e o mar se aquietaram. O texto fala que fez-se grande bonança. Meus irmãos, o Senhor Jesus continua no controle de tudo. O Senhor Jesus continua no controle da sua vida. Louvado seja o nome dele. Sabe por que ele está no controle? Porque ele conquistou tudo isso. A Bíblia diz que no fim do seu ministério, o Senhor Jesus ali por volta de 3 anos, ele vai para a cruz, como você sabe da história. Morre. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, fala que as Marias, né, elas vão até o túmulo para embalsamar Jesus ali. E ao chegar no túmulo, elas, ao domingo de manhã, a pedra havia sido removida e elas entram no local e ficam assustadas. Porque quem poderia remover a pedra? E aí elas entram talvez assim, meio de passos curtos, olhando o que poderia estar lá dentro, e aí elas olham lá dentro e se assustam mais ainda. Porque então elas vê um menino de branco ali falando com elas, um anjo do Senhor. Um jovem, um anjo do Senhor falando com elas. Elas se assustam. Como todas as pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor na palavra de Deus se assustaram. E esse anjo do Senhor fala, vocês buscam o Nazareno, que foi crucificado, ele não está aqui. Ele ressuscitou, louvado seja o Senhor. E meus irmãos, basicamente o que o anjo está falando para ela é, o que vocês estão fazendo aqui? Ele já tinha falado que iria ressuscitar. Por que que vocês não acreditaram na palavra dele? Ele é soberano. Por que vocês não acreditavam na palavra dele? Minhas irmãs, meus irmãos, o Senhor Jesus venceu a morte, o tempo, o diabo, a tempestade, as doenças. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nós podemos confiar, e se o Senhor Jesus promete algo para nós, você pode crer e descansar que Ele vai fazer e realizar na sua vida. Ele é Deus, Ele continua no controle de tudo, Ele tem poder e autoridade sobre tudo e todos.
Ele tem poder sobre a sua vida. Ele cuida da sua vida e zela pela sua vida. Mas ele faz uma pergunta interessante aqui. Ele fala, por que sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? É interessante que esse texto hoje é muito usado num contexto diferente. Mas o que esse texto está dizendo, tá? Para a gente não aprofundar muito aqui, mas passar por isso. Aliás, vou começar com o que o texto não está dizendo, tá? O Senhor Jesus fala assim para eles, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? O texto não está dizendo que o Senhor Jesus está falando para eles sobre fé, que era para eles repreender o vento. Não está falando isso. Porque às vezes nós temos a tendência de olhar esse texto e nós podemos fazer aplicações erradas para a vida de pessoas que vão sair da igreja determinando coisas que o Senhor Jesus não mandou determinar. Até porque quem determina coisas em nossas vidas é o próprio Senhor Jesus. Agora, o que o Senhor Jesus está questionando é como é que eles não tiveram fé na sua palavra. Que palavra? A palavra do início do texto. Qual palavra do início do texto? Nós vamos passar para outra margem. Vocês poderiam confiar, porque se eu falei que nós iríamos passar para outra margem, nós vamos passar para outra margem e pronto, acabou. Vocês não têm fé para descansar na minha palavra. Vocês ainda duvidam de quem eu sou, o Senhor está falando. Eu falei para vocês que nós passaríamos para outra margem e nós vamos passar, porque vocês estão desesperados enquanto eu estou aqui dormindo. Às vezes, momentos de desespero fazem os nossos olhos quase que cegar e nós não conseguimos mais ver a graça e bênção de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Em momentos de tristeza, às vezes que nós passamos, parece que os nossos olhos se ofuscam e nós não conseguimos enxergar a graça de Deus em nossas vidas e nas vidas das pessoas. A incredulidade toma conta do nosso coração e nós não conseguimos enxergar. O Senhor Jesus fala, vamos para outra margem. O que ele está querendo dizer é que a fé deles é que eles não confiaram, a fé deles balançou porque eles não confiaram na palavra do Senhor. É interessante que eles sabiam que Jesus é o Deus do Natal, o Deus Emanuel, aquele que está conosco ou que estava com eles. E meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala coisas para nós ou nos diz promessas, nós podemos descansar, porque essas promessas vão se cumprir, a palavra dele não volta. Vai se cumprir porque ele determinou. E ele falou, nós vamos atravessar o mar. Se ele determinou isso, é porque eles iriam chegar do outro lado. Tem uma história muito legal, e não vou me estender aqui, já vou para o final. Uma história do grande cuidador de órfãos, né, George Miller. E você deveria ler a história desse homem de fé. É que ele ora ao Senhor e o Senhor direciona ele para ir para um país distante. E ele vai de navio para esse país. E aí, então, começa a virar uma grande tempestade quando ele está no navio, a ponto de o capitão ali do barco, o marinheiro, o chefe ali do barco, falar, nós vamos ter que voltar para o Reino Unido. E aí então alguém sabia que ele estava, que ele era um homem de Deus, de oração, de intimidade com Deus. Chamaram o George Miller para conversar com esse comandante, e o George Miller falou para esse comandante, pode seguir reto, comandante, porque meu Deus falou que é para eu estar lá do outro lado, e se ele falou, é porque nós vamos chegar lá. E ali, de alguma forma, o Espírito Santo tocou a vida daquele comandante também, que eles foram retos, e diz a história que pouco tempo depois, o céu se abriu e eles chegaram lá na outra margem, louvado seja o Senhor. São pessoas íntimas com Deus. Irmãos, nós devemos crer nessas promessas. Sabe por quê?
A Bíblia ela é cheia de promessas. Às vezes nós ficamos procurando o que não tem, ou querendo escutar o que não tem. Mas eu quero te falar que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas. Perceba, 7.000 promessas. Se você dividir, multiplicar, fazer não sei o quê, dá mais de 20 anos de promessas todos os dias para a sua vida. Todo dia, por 20 anos, tem uma promessa do Senhor para as nossas vidas. E Deus nos promete, para encerrarmos, que Ele vai nos direcionar. Deus promete que Ele vai nos vivificar. Deus promete que Ele vai cuidar de nós em tempos difíceis. Deus promete que Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Deus promete, Ele é o Deus Emanuel e vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Deus promete ser bom conosco, cuidar de todas as nossas necessidades, nunca nos rejeitar, dar paz que excede todo entendimento. Deus promete ouvir as suas orações, meu irmão. Deus promete ser generoso com as nossas vidas, nos fortalecer, dar alegria, vitória. Deus promete a cura para nossa ansiedade. Deus promete conforto, força. Deus promete mandar anjos para nos proteger. Deus promete mandar o sustento quando a igreja avança para a obra que é dele mesmo, é dele que vem o sustento. Deus promete dar frutos eternos para a igreja e dar frutos eternos usando a sua vida, meu irmão. Isso tudo é promessa de Deus. Você tem que ver, entender, se apropriar, ou como diz os nossos irmãos pentecostais, tomar posse dessas promessas de Deus. Porque é promessa de Deus para as nossas vidas. É para a sua vida. E você pode descansar nessas promessas. E aí o resultado de você descansar nessas promessas é o mesmo resultado do texto. Você fica abismado pelos cuidados de Deus e pelos milagres de Deus na sua vida e através dela. Porque o final do texto diz assim: eles diziam uns aos outros, possuídos de grande temor: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, o Senhor quer usar e confortar a sua vida. Você pode descansar nas promessas dele e ser tremendamente usado por ele para a honra e glória dele. O Senhor quer te usar aqui em Catanduva, nessa igreja, para a honra e glória dele. O Senhor quer usar a sua vida para ser sal e luz em Catanduva e na região. O Senhor quer te usar, meu irmão, que trabalhe em algum lugar ou é dono de algum lugar, para que esse local seja sal e luz na região. E hoje foi falado isso aqui. O Senhor quer te usar. Uma pergunta que nós fazemos aqui é: você quer ser usado por Deus? Seja usado por Deus e descanse em sua provisão. É do Senhor que vem a força, o consolo. É do Senhor que vem os recursos. Então se coloque nas mãos do Senhor e seja tremendamente usado. E sabe qual vai ser o resultado disso? Você vai ficar assustado com o quanto de coisas Deus ainda tem feito através da vida de pessoas. E o quanto Deus fará através da sua vida, porque Ele prometeu nos usar grandiosamente para a honra e glória dEle mesmo. Que Deus abençoe a igreja de Catanduva. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja tremendamente usado pelo Senhor e possa descansar em suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te render graças porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono das nossas vidas. Deus, o nosso pedido nessa noite, ó Deus, é que o Senhor nos use poderosamente, Pai. Deus, que nessa igreja as crianças sejam missionárias do Senhor, ó Deus. Que nesse local os adolescentes, ó Deus, possam falar do teu amor nas escolas, nos jogos de futebol, no videogame, possam falar e viver o teu amor, Deus. Que os jovens, ó Deus, dessa igreja
possam falar do teu amor no trabalho, na faculdade, que possam ser jovens santos, ó Deus, que possam se guardar para o Senhor. Deus, que os casados, ó Deus, possam ser usados no casamento. Homens, ó Deus, possam amar as suas mulheres, mulheres amarem os seus maridos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Deus, que os idosos, ó Deus, em nome de Jesus, não permita que os idosos achem que eles já não servem ou já não têm força para o trabalho. Os idosos são bênção em nosso meio, ó Deus. Através de sua experiência, direcionamento, vida com Deus e força, ó Deus, que é óbvio que é menor que a dos jovens, mas através de suas forças que eles possam servir o Senhor com alegria, que o Senhor possa usá-los tremendamente aqui na cidade de Catanduva e região, Pai. Em nome e para a honra de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.